De repente, no meio da noite, meu espírito começou a sair fora do meu corpo. No começo eu estava flutuando por cima da minha cama. Eu podia ver meu corpo físico deitado. Eu podia ver minha esposa deitada ao meu lado. Eu pensei comigo, o que está acontecendo? Eu pensei que tinha morrido. Passou esse pensamento na minha mente. E então, de repente, eu sinto esses 2 braços enormes e eu sabia que era um anjo. Eu podia me ver e ele estava me segurando com seus 2 braços. E no momento em que eu vi isso, nós começamos a subir. Eu lembro que eu vi o teto e eu abaixei a cabeça, porque eu pensei que iria bater a cabeça no teto. E para minha surpresa, nós passamos direto pelo teto. E foi aí que eu pensei, meu Deus, eu morri. E eu comecei a orar pela minha esposa, minhas crianças. Então, por um breve período, minha mente, meus pensamentos estavam nas coisas terrenas. Então, de repente, de um instante ao outro, meus movimentos foram inundados com uma incrível alegria. Alegria que eu nunca senti antes. Eu sabia que eu estava à beira de ver Jesus, o Filho de Deus. E eu me lembro, fechando meus olhos e pensando comigo, eu estou pronto. Então nós nos atiramos pela atmosfera, passamos pelas nuvens. E no instante eu me encontrei nesse grande espaço aberto, um lugar, por falta de expressão melhor, um grande lugar, um salão. Eu não vi nenhum prédio, nenhum anjo, não vi ninguém. Eu só vi no natural. Eu sou daltônico, então vi cores incríveis, lindas cores. O nítido disso é que as cores estavam respirando, tinham vida. Era como se elas tivessem pulmões, se expandindo e inalando. Eu podia ver as cores respirando. Naquele salão, de repente, em um instante, eu estava em um outro salão. E nesse salão eu vi 2 figuras, estavam de pé em um ângulo como esse. Eu estava situado talvez a uns 3,5 metros deles. E então eu escutei uma voz. E a voz disse, a você é concedido estar aqui e ouvir. Porque eu imediatamente reconheci que era o pai e o filho. De primeiro eu não sabia quem eram eles, mas quando eu me aproximei um pouco e ouvi a voz, eu reconheci que era Jesus e o Pai, e eles estavam conversando. E quando eu ouvi a voz me dizendo que me foi concedido estar ali e ouvir, eu me lembro me virando meu ouvido nessa direção para ouvir a conversa. E para minha surpresa, eles estavam falando sobre os fins dos tempos. E me lembro ouvindo claramente de tempos difíceis que estão por vir e como a igreja seria dada a oportunidade de ser remida e a oportunidade de experimentar a grandeza do que está por vir, o maior derramamento do Espírito de Deus. Mais claramente, a revelação, a forma que eu estava recebendo tudo aquilo me lembrou muito das leituras que nós fazemos anualmente como cristãos, o fim dos tempos, o livro do Apocalipse, o livro de Daniel. Então eu me lembro escutando essa conversa e foi vindo à minha memória todos os julgamentos que estão por vir, baseado no livro de Apocalipse e Joel, o livro de Daniel. Mas eu recebi e senti que esse é o tempo da oportunidade para a igreja se tornar mais forte e entender a importância de estar pronta e alerta, porque meu sentimento é que na maior parte o corpo de Cristo não está pronto para aquilo que está prestes a acontecer. E eu acredito firmemente que eu vou estar vivo. Eu acredito que meus olhos vão fisicamente ver a vinda do Senhor. E quando você estuda a história da igreja, aqueles que permanecem em chamas pelo Senhor, até o apóstolo Paulo e Pedro, eles acreditavam no seu tempo, nos seus dias, que eles iriam ver a vinda do Messias, a vinda do Senhor. E eu sinto que a igreja necessita de entender, uma vez mais, escatologia do fim dos tempos. Precisamos ser estudantes, necessitamos de entender os sinais, as estações, a hora em que estamos vivendo, para que possamos viver uma vida em urgência. E quando nós temos esse entendimento, esse senso de urgência, nossos corações, nossas vidas
são completamente dedicadas ao Senhor. Eu sinto que há maior entrega como resultado de maior entendimento da hora em que estamos vivendo. E então isso que o Senhor começou a revelar ao meu coração. Ele começou a revelar ao meu coração que eu tinha me tornado ministro profissional. Em outras palavras, eu tinha crescido tão confortável no meu chamado que o ministério era rotina. Você podia subir na plataforma, quero dizer, meu coração era para o Senhor, não me entenda mal. Mas, em outras palavras, meu coração não estava mais afiado, profeticamente afiado. E o Espírito Santo começou a me revelar. Filho, você deixou seu primeiro amor. Me recordei da igreja em Éfeso, em Apocalipse 2. O Senhor repreendeu a igreja por deixar o primeiro amor. Mesmo que eles tinham um ótimo ministério, eles tinham uma ótima doutrina, grandes milagres, mas eles deixaram seu primeiro amor. E o Espírito de Deus começou a revelar a mim. Filho, por que você deixou seu primeiro amor? Portanto, há uma falta de humildade. E falta de humildade é um importantíssimo componente que nós temos que ter restaurado nos pregadores da América, nos pregadores da Igreja Ocidental, nos pregadores do corpo de Cristo. Um verdadeiro espírito de humildade e uma pura dependência de Deus. Não há glória para o homem, não há glória para a igreja, uma igreja local específica, não há glória para o ministério. Ele ganha toda a glória, o verdadeiro espírito de humildade. E o que João Batista fala, que eu necessito de diminuir e ele necessita de crescer. Eu realmente acredito que essa é uma área que o Espírito de Deus está aprimorando, para que a igreja possa entender que se verdadeiramente somos humildes, Ele nos exaltará. E há muitos que estão nos ouvindo nesse momento que o Espírito de Deus, eu vi mais cedo, como que o Espírito de Deus pegava suas mãos e virava uma válvula. Eu vi liberação fresca de afeição, liberação fresca de amor. Aqueles que estão me ouvindo agora, seja sensível e peça ao Senhor agora, Senhor, abre o portal do meu coração, abre a porta da minha alma, porque o Senhor quer derramar amor e afeição. Ele quer que você sinta o quanto que Ele sente por você, a razão pela qual muitos de nós estamos agarrados, não progredimos, não sentimos a presença de Deus ou não estamos felizes. Alguns dos cristãos mais tristes são cristãos que estão entediados. E estão entediados porque eles não entendem por completo como Deus sente por eles. Então, por aqueles que estão ouvindo agora, em nome de Jesus, receba essa virada fresca da afeição de Deus pela sua vida. Agora, em nome de Jesus. Então, eu senti do Senhor que Ele estava me pedindo para focalizar em duas coisas. Filho, se torne mais dependente de mim. Busque a minha face. E o número 2, retorne ao primeiro amor. Como o rei Davi, o altar da oração e o altar da adoração, nós precisamos de ter todos os crentes. Precisam entender. Espera aí, não é só o pastor, não é só o evangelista. Eu sou chamado como indivíduo para retornar a ministrar ao Senhor. E é aí que eu acredito que o Senhor está falando. Retorne ao seu primeiro amor. O maior mandamento não é uma sugestão, é um mandamento. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. E quando você olha para a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é sobre uma coisa. Você está pronto? Um casamento. A história começa em Gênesis, capítulo 1 a 3, com Adão e Eva. O que é isso? Homem e mulher se tornando um casamento. Primeiro milagre de Jesus e seu ministério. Onde? João capítulo 2, no casamento de Caná da Galileia. E depois um dos maiores apóstolos, se não o maior apóstolo, Paulo. E ele tem essa revelação de um mistério. Você sabe o mistério do judeu e do gentil se tornando um? Mas ele leva mais profundo. E o Senhor revela a ele esse ministério que eu estou falando. E o coração de Deus e o plano de Deus que virá a passar por toda a eternidade. Que é o quê? Deus e o homem se tornando um.
E ele usa a ilustração de um esposo e sua esposa. Ele fala, eu falo contigo em mistério, mas eu falo contigo sobre Jesus e a igreja. E após, nós lemos em Apocalipse capítulo 22, verso 17, uma das últimas afirmações sobre o fim dos tempos é essa. E o Espírito e a noiva diz, vem. Eu creio que a maior identidade que está prestes a ser lançada no corpo de Cristo, nós sabemos o que é ser filhos de Deus. Nós sabemos o que é ser um filho de Deus. E muitos de nós sabemos o que é ser amigo de Deus. Mas a maior revelação e a maior identidade é o relacionamento mais íntimo na terra. É entre a mulher e o esposo e sua esposa. E o Espírito de Deus está liberando essa revelação, que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Você precisa ter sua intimidade com Deus. Creia que o Messias morreu por seus pecados. Creia que o sangue do Cordeiro o lavou dos seus pecados. Creia que você está limpo e Ele vive dentro de você. E Ele é o seu Senhor. E comece a fazer o que Ele mandar.